No Arrepiei de hoje você vai conhecer três testemunhos arrepiantes de vigias noturnos. Histórias que atravessam corredores silenciosos, prédios desertos e portões que escondem segredos sombrios. Prepare-se para mergulhar na escuridão da madrugada e ouvir o que só quem vigia sabe. Feche a porta, apaga as luzes e deixa a Sara te guiar por esses testemunhos arrepiantes. Trabalhar de vigia num prédio antigo no centro parecia, no primeiro mês, mais uma variação da solidão do que um emprego. O edifício tinha um nome pomposo cravado numa placa de bronze na entrada, Edifício Santa Leopoldina, mas ninguém usava, para todo mundo era só o prédio da companhia de seguros, embora a companhia tivesse ido embora há anos, deixando salas vazias, carpetes com marcas de mesas que nunca voltariam e quadros elétricos etiquetados com nomes de departamentos que ninguém mais lembrava. Meu turno começava às 10 da noite e terminava às 6. O relógio de ponto ficava atrás do balcão da portaria, com uma fita de papel que às vezes enganchava e me obrigava a dar 2 toques com o nó dos dedos até ela correr. Eu preenchia o livro de ocorrências com letra miúda, registrando bobagens que pareciam importantes para alguém imaginário. 22h17, senhora do 1213 esqueceu a luz da copa acesa. 0h05, ventania forte no terraço, recolhidas cadeiras. 2h41, elevador 2 desceu sozinho para o térreo, painel indicava 10º andar. Escrever aquilo me dava uma sensação de sistema, como se o mundo dependesse de pequenos carimbos para não se desfazer. A portaria tinha cheiro de pano úmido e café esfriado. Meu banquinho giratório rangia quando eu me inclinava para alcançar a garrafa térmica. Às 10h30, quase toda noite, passava o seu Amaro, aposentado do correio, voltando da sua caminhada tardia. Ele parava no balcão, apoiava os cotovelos, comentava do céu: hoje a lua veio amarrada, reparou? E me dava 2 mexericas do quintal do irmão, sempre com o mesmo aviso: as sementes são traiçoeiras, mastiga com respeito. Eu guardava uma no bolso do casaco como quem guarda um talismã, e descascava a outra devagar, deixando a casca aberta sobre o jornal antigo como uma flor ao contrário. Em frente, a avenida soltava ônibus cansados a cada 20 minutos, as pessoas passavam sem olhar para cima. O prédio era daqueles que parecem dormir com o olho aberto. No primeiro mês, o que me assustava eram os sons previsíveis: o estalo do metal do portão quando a temperatura caía, o suspiro do elevador quando resolvia, por algum motivo irreconhecível, descer ao térreo e abrir a porta vazia, o bater da veneziana do sanitário do térreo, que eu amarrei com um cordel para ela parar de contar histórias que eu não pedia. Depois, foram os sons que não deviam existir: uma máquina de escrever teimando umas 5 tecladas e morrendo, o tinido leve de copos no refeitório do 8º, onde já não funcionava restaurante nenhum, de um telefone interno tocando uma vez, só uma, e desistindo, e quando eu atendia por reflexo, o chiado do outro lado parecia lembrar meu sobrenome melhor do que eu. Eu fazia as rondas com um molho de chaves que balançava como vento preso. A lanterna tinha um foco meio azulado e, às vezes, deixava um halo em volta das coisas, como se o prédio não estivesse ali sozinho. O carpete dos andares altos, onde ainda existiam escritórios funcionando até mais tarde 2 vezes por semana, tinha manchas claras e manchas escuras que eu, de tanto repetir o caminho, aprendi a distinguir como a palma da mão. O nono andar ainda guardava, no corredor, um quadro emoldurado com a foto de uma equipe de 1987, todos de terno, ombreiras altas, cabelo penteado com gel. Numa das voltas, em janeiro, a moldura estava ligeiramente torta. Eu desentortei com 2 dedos e segui. Na volta seguinte, estava torta de novo, para o outro lado. Passei a anotar no livro sem explicar por quê: moldura equipe 1987, corrigida. O zelador diurno, seu Edivaldo, tinha mãos de quem conversa com parafusos. Ele chegava às 6, quando eu já estava com a alma meio encaixotada para ir embora, e sempre perguntava do elevador 2, fez graça, e eu dizia sim ou não com cara de quem fala do humor de um parente. Um dia, no começo do outono, ele ficou depois do horário porque um eletricista viria ver uma oscilação nas luzes do 10º andar. Enquanto esperávamos, ele me contou de um incêndio que tinha acontecido ali nos anos 80, a companhia de seguros ainda ocupava o prédio inteiro. Foi numa madrugada de sábado para domingo, disse, olhando para o teto como quem lê legendas invisíveis.
O vigia chamava Elias. Dizem que correu de porta em porta, batendo com o chaveiro e gritando para descer. Quase ninguém estava ali, mas ele fazia a ronda como se o mundo dependesse. O fogo começou numa copa, curto de uma cafeteira velha. O sistema de sprinklers? Não existia. Só mangueira no hall e extintor que ninguém reaproveitou. O Elias não saiu. Encontraram as chaves dele no corredor do 10º. Até hoje, na madrugada, tem elevador que sobe sozinho e abre no 10, mesmo sem ninguém chamar. Eu não mexo, porque tem coisa que não se desensina. Ele riu de canto, um riso de quem sabe que, contando aquilo, não está ajudando ninguém a dormir. Depois de ouvir a história do Elias, eu passei a prestar atenção no 10º como quem observa um cachorro doente, com cuidado e um pouco de medo de descobrir o que não queria. O carpete ali era mais escuro, e a iluminação tinha uma falha que a manutenção não conseguia corrigir, um leve tremor nos spots que fazia sombras se mexer sem ninguém passar. A copa, fechada desde 2004, tinha a porta de vidro jateado, uma película com padrão de folhinhas que se descascava na ponta. Eu encostava a mão no puxador de vez em quando e sentia frio de metal antigo, um frio que parecia vir do avesso das coisas. Era uma terça-feira com cara de quinta quando eu vivi a primeira repetição inteira. O céu, visto do terraço, tinha uma capa de nuvens baixas, a cidade parecia querer se ouvir. Às 1h17, o elevador 2 desceu ao térreo sem que eu chamasse. As portas abriram, e o painel interno, em vez de mostrar um andar, mostrava uma linha horizontal correndo como se procurasse uma estação de rádio. Fiquei parado com a caneca de café na mão, duvidando de mim, até a linha se fixar no número 10. A porta continuava aberta, a cabine acesa, o espelho do fundo me devolvendo uma versão minha que eu não reconheci por um segundo. Entrei. A porta se fechou com a delicadeza de um livro bem lido. A subida foi lenta, e no meio do percurso a luz tremeluziu como se um prédio inteiro respirasse por ela. Eu sabia que seria burro sair quando abrisse, mas a burrice tem uma força que nenhum manual de segurança prevê. A porta abriu no 10º. O corredor estava mais comprido do que antes, e juro que por um lapso me pareceu maior, como se alguém tivesse acrescentado 2 metros entre a escada e a copa. O ar tinha cheiro de café derramado queimando em chapa fria. Ao fundo, uma porta de vidro bateu devagar, sem vento. E então eu ouvi, chaves correndo, metal batendo contra metal, passos apressados vindo de uma ponta e atravessando o corredor, um corpo passava por mim sem me notar, e a voz, desce. Desce. Tá saindo fumaça. Ecoou como se fosse dito dentro de um tubo, pela segunda vez na história das paredes. Eu não respondi. Eu não sei explicar por que não, talvez porque, para responder, eu teria que admitir em voz alta que estava ouvindo alguém que não existia naquela terça-feira. O barulho passou, sumiu nas escadas. Fiquei com a lanterna em punho, apontando para nada, e percebi no chão 3 marcas de sapato, cinza-preto, indo da copa para o lado oposto, como rastros de alguém que não chegou a terminar um recado. Desci pela escada, porque o elevador, naquela hora, me pareceu íntimo demais. No 9º, a luz oscilou, no 8º, o sensor do bebedouro acionou sozinho e despejou um filete de água no copinho descartável como quem oferece um brinde, no 7º. A porta de uma sala vazia estava encostada um dedo a mais do que na minha última ronda. Recolhi a porta, respirei fundo e voltei ao térreo como se nada tivesse acontecido. No livro, escrevi, 1h17, elevador 2 subiu ao 10. Sons de chaves e voz masculina. Copa, porta bateu. Fechei o livro e me sentei sobre as mãos para elas pararem de tremer. Depois desse dia, a madrugada começou a exigir rituais. Eu parei de ouvir música no rádio, porque algumas músicas antigas pareciam empurrar o prédio para um lugar onde eu não sabia entrar. Comecei a fazer o café sempre às 0h40, se eu atrasasse, a garrafa derramava uma gota no balcão, eu juro, e a gota desenhava no mármore um 5 torto, e eu não precisava de mais enigmas. Aprendi a devolver a moldura do 9º para o nível com um toque só, sem olhar demais para as pessoas da foto. No 8º, deixei uma moeda apoiada na borda do bebedouro, ela girava às 2h e parava às 2h03.
Se parasse virada para mim, eu evitava o 10º. Se parasse virada para o corredor, eu subia e dizia boa noite em voz alta, para ninguém ouvir que eu estava falando. Um dia, às 13h11, desci até o subsolo para verificar o gerador. A sala cheirava a óleo velho e trapo molhado. Na porta, um adesivo dizia não acenda fósforos, perigo de explosão, e alguém, décadas atrás, colara por cima um santinho de São Miguel com a espada brilhando onde a cola amarela escorreu. Quando liguei a lanterna, a luz pegou o reflexo de um vidro no chão. Era um crachá antigo, com uma foto sépia de um homem de bigode fino, olhos ligeiramente caídos, uniforme de vigia bordado Elias, noite. Peguei o crachá como quem pega um pedaço de jornal achado no mar e limpei com o punho do casaco. Voltei para a portaria pela escadaria de serviço, um caminho que eu evitava porque tinha a sensação de que descia mais degraus do que existia no prédio. Coloquei o crachá sobre o livro de ocorrências e fiquei olhando. Meu nome, ali do lado, parecia emprestado. Levei o crachá para o seu Edivaldo, no dia seguinte, com um pedido sem jeito: posso deixar isso na portaria? Ele olhou, apertou os lábios, balançou a cabeça e disse que sim, mas com uma condição: deixe em cima do relógio de ponto, virado para a parede. Se mostrar o rosto, a gente convida a história a repetir. Fiz como ele disse. Nas noites seguintes, eu jurava ouvir, de vez em quando, um som de plástico duro roçando o metal, o crachá mexendo 1 centímetro, e toda vez que isso acontecia, o elevador 2 resolvia testar meus nervos. As senhoras da limpeza vinham às 4h30. Chegavam com um carrinho empurrado por 2 sacos pretos e uma caixa de vassoura que parecia um pequeno exército andante. A Teresa, a mais velha, tinha um radiozinho que tocava sertanejo antigo. A Fabiana sempre me oferecia um pão de queijo de saco, desses que tem cheiro de infância, e me contava, baixinho, dramas que só o turno da madrugada conhece. O sobrinho sumiu de novo, o gato da vizinha mia o dia inteiro, o marido da amiga diz que ouve passos na cozinha quando ela sai para trabalhar. Eu gostava de quando elas vinham, porque o prédio parecia lembrar que era feito para pessoas. Num desses dias, contei do elevador e do crachá. A Teresa fez o sinal da cruz 3 vezes e disse apenas: gente que avisa é gente que não foi ouvido. A frase ficou plantada na minha cabeça, cavando raízes. Comecei a notar pequenos vultos nas superfícies, no espelho do elevador, um reflexo de gravata escura onde não havia ninguém, no vidro da porta de uma sala. Uma sombra pareceu passar quando eu estava parado, no bebedouro do 8º. Peguei, mais de uma vez, o copo no gancho balançando sozinho, como se alguém tivesse acabado de beber. Eu dizia com licença, entrando nas salas vazias. Eu dizia obrigado ao ajustar a luz. Eu dizia é sua vez ao usar o elevador 1 quando o 2 insistia. O prédio, por sua vez, dava respostas que não eram frases, mas serviam. A lâmpada parava de oscilar por 15 minutos, a moldura do 9º ficava direita até eu terminar a ronda, no terraço. O vento, que vinha sempre do leste, fazia um caminho menor, como se me poupasse de um arrepio. Na noite de sexta para sábado, que costuma ser calma, eu decidi subir ao 10º sem o elevador ter chamado. Eu queria, não sei se para me testar ou para interromper seja lá o que fosse, atravessar o corredor e encostar a mão na porta da copa, e dizer, em voz clara, que estava tudo sob controle. Subi pelas escadas, devagar, contando degraus, segurando no corrimão de ferro com o polegar enroscado, do jeito que a gente segura nas coisas que ainda não confia. No patamar do 9º, ouvi o barulho de uma cadeira arranhando o chão de madeira. O 9º tinha carpete. O som vinha do 10º. Quando cheguei, o corredor estava escuro apesar de as luminárias estarem acesas. É uma escuridão estranha, que faz a luz parecer um objeto distante. A copa, à direita, parecia um aquário opaco. Pisei uma vez, 2, e as minhas chaves bateram contra a lanterna. A porta do fim do corredor, a da antiga sala da diretoria, estava entreaberta um tanto que eu nunca tinha visto. E então eu ouvi, de novo, as chaves, correndo, batendo, vindo na minha direção. A voz, agora mais alta, gritou desce, e, por um microsegundo, eu achei que o grito tinha sido meu. Um cheiro de café queimado passou como um cachorro. A porta da copa bateu com uma força que não correspondia ao vento.
Eu recuei um passo, e nesse passo, algo roçou o meu ombro esquerdo, frio como o metal da porta do gerador. Não era vento. Não era imaginação. Eu disse, sem pensar, tô indo, Elias, e as chaves pararam. O silêncio que ficou era quase um objeto. Voltei ao térreo e, pela primeira vez, escrevi o nome dele no livro. 2h58, 10º, voz chama, respondi pelo nome. Silenciou. Fiquei com medo de ter errado um tipo de etiqueta invisível, mas aquela noite terminou sem mais teatro. Às 5, as luzes pareceram alvas como nunca. Às 6, o seu Edivaldo chegou e eu disse que precisava lhe mostrar uma coisa. Levei-o ao 10º, pela escada. No corredor, o cheiro de café queimado já era outro, ficou um restinho, como o perfume de alguém que pega o elevador antes de você. A moldura da foto do nono, de repente, estava o mais reta que eu já vira. Na copa, a fechadura tinha uma marquinha nova, 3 arranhões verticais como quem fizesse contas com as unhas. O seu Edivaldo passou a mão na testa como quem descola um papel invisível e disse: tem gente que só precisa ser chamada pelo nome para lembrar de ir. As repetições continuaram. Nem toda noite. Algumas eram desavergonhadas, com o elevador que resolve abrir e fechar como se estivesse testando um torniquete, outras eram miúdas, como um grão de areia no sapato, o barulho de uma cadeira que ninguém arrasta, um copo que escolhe cair na hora em que você anota no livro, o som de água correndo num cano da parede do lado que não liga para lugar nenhum. Eu aprendi a conversar com o prédio sem falar. Eu, que nunca fui de religião, comecei a agir como quem cuida de um oratório, no refeitório desativado. Passei a deixar um pedaço de pão dormido num guardanapo, porque uma vez, às 3h07, ouvi barulho de talheres e decidi que, se havia fome de alguma coisa, que fosse de pão na copa, deixei um bilhete colado por dentro, com fita crepe. A água já está desligada, mas pode assoprar a xícara. Não sei se foi bobagem. Sei que, na semana seguinte, uma gota desceu da torneira fechada, escandalosamente, às 2h, e o elevador 2, nesse dia, ficou até calado. Um senhor começou a aparecer na portaria às 2h e pouca, seu Nivaldo, porteiro do prédio ao lado, vinha pedir fogo porque o isqueiro dele ultimamente era de lua. Ele me contava histórias do quarteirão, de quando o cinema de esquina passava filmes sem dublagem, da padaria que colava cartazes de promoção com farinha e água, do casal que dançava colado bem ali, no meio-fio, toda sexta, porque no sábado ele viajava pro interior para vender enciclopédia. Uma noite, ele olhou para dentro, viu o crachá virado de lado no relógio de ponto e disse, natural, conheci o Elias. Era mais novo que eu uns 10 anos. Ria pouco, mas quando ria saía um barulho de chave junto. Eu pedi para ele repetir. Ele me contou do dia do fogo como quem fala de chuva forte. Quando acordei, já tinha passado. Não vi nada. Mas o prédio em frente ficou com o cheiro de café por uma semana. É engraçado a gente lembrar de cheiro quando pensa em tragédia. Tem gente que lembra de grito. Eu lembro de café. Eu comecei a anotar esses detalhes num caderno fininho que não era o livro de ocorrências, porque me parecia que havia histórias que cabiam melhor num caderno com capa mole do que numa ficha carimbável. O inverno chegou com uma cerimônia lenta. Às 4h30, o ar de repente tinha um pontinho de gelo que fazia o nariz arder ao respirar. A rua ganhava um silêncio que não era ausência, era uma qualidade. Eu comecei a fazer as rondas de luva, não por causa do frio, mas porque, sem luva, o corrimão da escada devolvia para minha mão um formigamento que subia pelo braço e grudava atrás do ouvido. A lanterna, em certos cantos, não marcava mais a poeira, marcava um tipo de poeira diferente, que eu comecei a chamar de poeira de gente. Era uma nuvem fina que se mexia mais devagar do que a minha respiração poderia mexer. Eu passava por ela com cuidado, sem assoprar. Numa madrugada chuvosa, tive uma visita inesperada. Uma moça de uns 30 e poucos, casaco azul, caiu na portaria quase sem fôlego, pedindo para usar o banheiro. Eu a deixei entrar, e ela foi, voltou, ficou apoiada no balcão com cara de quem não queria voltar para a rua ainda. Disse que trabalhava num delivery por aplicativo e que a chuva tinha encharcado a luva, tirou a luva e apertou na borda do balcão.
um fio de água formou um riozinho em direção ao jornal. Eu ofereci a mexerica do seu amaro, e ela comeu com o cuidado de quem tem pressa. Olhou para dentro, viu a parede com a lista de ramais antigos e riu. Minha mãe trabalhou aqui, sabia? Secretária. Eu vinha buscar ela às vezes, de uniforme, e o vigia me dava bala de hortelã. Eu perguntei quando isso foi. Ela disse 80 e pouco, mexendo no cabelo com dedos pequenos. Eu não disse nada da copa. Ela me agradeceu, botou a luva de volta, e quando abriu a porta, o vento trouxe o cheiro de café queimado para dentro, como um cachorro antigo saudando gente da casa. As coisas pioraram na primeira terça de agosto. Eu tinha dormido mal, os ônibus tinham passado fora de hora, um poste piscava lá fora com a teimosia de um farol de geladeira. À 1h49, um barulho metálico pulou do 10º para o 9º, do 9º para o 8º, e quando eu percebi, era o elevador 2 subindo e descendo um andar, como se algo pesasse na cabina de um jeito que o sistema não reconhecia. O painel interno fazia a linha correr socada. Eu subi pelas escadas, com a lanterna firme, e quando cheguei ao 10º, senti calor. Não tinha fogo. Não tinha fumaça. Tinha calor, desses que vêm do chão. O ar estava denso como água morna. A porta da copa estava fechada, mas o vidro jateado parecia menos jateado, dava para ver uma sombra escura mover-se dentro, como quem passa de um lado para o outro arrumando uma mesa. As chaves soaram de novo. A voz, pela primeira vez, não disse, desce. Disse, abre. Eu encostei a mão na maçaneta. Ela estava fria. Pensei numa reza que minha avó dizia para fechar as janelas no temporal, Santo Anjo do Senhor. Pensei no seu Edivaldo dizendo para não convidar a história. Pensei no crachá virado para a parede. E disse, devagar, não posso, Elias. Mas estou aqui. Algo, juro, encostou 3 vezes, leves, do outro lado da porta. Como quem pede que a gente escute um recado pequeno. E entendi, não sei porquê, que aquilo não era comigo. Era um recado para o tempo. Dei 2 passos para trás. A luz oscilou. O calor diminuiu. O elevador parou de subir e descer. A porta do fim do corredor, que tantas vezes ficava um dedo aberta, fechou devagar, como 2 mãos se encontrando. Fiquei ali mais 1 minuto, que foi 1 minuto inteiro, e desci. Na portaria, o crachá tinha virado sozinho, o rosto de bigode fino me olhava, não com acusação, mas com uma espécie de cansaço. Virei de volta para a parede e anotei no livro, 1h54, não abri. 2 dias depois, o eletricista finalmente veio ver a oscilação das luzes do 10º. Chamava-se Denis, tinha barba rala e um molho de chaves parecido com o meu. Subimos juntos, e ele, com um aparelho pendurado no pescoço, encostava ponteiras nos painéis e dizia números como quem recita um salmo. Aqui dá fuga, disse, batendo com o dorso do dedo num disjuntor antigo. A rede do 10º é uma avó. Não é perigoso, não agora. Mas o que você descreveu aqui, ele folheou o meu livro, eu tinha sublinhado a parte do elevador, parece mais interferência de carga fantasma do que oscilação por si. Eu perguntei o que era carga fantasma. É quando tem um consumidor que não está lá, mas o circuito age como se estivesse. Fio longo, transformador cansado, campo que fica piscando sem ninguém apertar o interruptor. Eu ri. Denis me olhou sem rir. Fantasma elétrico. Não necessariamente o outro tipo. Eu quis acreditar que era isso. No sábado, choveu grosso. Eu trouxe um casaco velho de lã, que coçava no pescoço, e uma garrafa de chá com gengibre que minha mãe mandara. Às 2h05, o seu Nivaldo não veio pedir fogo. O ônibus da linha 907, que passava vazando luz azul nas janelas, atrasou. Eu estava puxando a fita do relógio de ponto, por mania, quando ouvi o barulho de talher contra prato, vindo claríssimo, como se o prato estivesse na portaria. Assopra, ouvi, e não era ninguém falando comigo, era uma frase que encontrara a hora certa. Eu olhei para o relógio da parede, ele marcava 2h07. E então,
olhando sem querer para o espelho do elevador 2, eu vi uma cena que não estava ali. Uma sombra escura de um homem curvado sobre uma xícara, assoprando, e um chaveiro batendo, e por meio segundo, eu vi a fumaça que não era fumaça, era poeira antiga de luz, desenhar um número no ar, 10. Pesquei e era eu sozinho, refletido. Eu disse boa noite, sem saber para quem. A porta do elevador manteve-se fechada. Meu corpo começou a doer num lugar específico do ombro, do lado esquerdo, onde o frio encostara aquela vez. Era uma dor que aumentava quando eu subia, que latejava quando eu encostava na maçaneta da copa, e que desaparecia por completo quando a Teresa e a Fabiana chegavam com o carrinho de limpeza. Eu deixei de lado a ideia de médico e resolvi tratar como se trata a coisa que a gente não explica, com água morna, com mexerica, com cuidado de não convidar para conversar quando não era hora. Funcionou mais ou menos. No domingo, 3 da manhã, acordei do cochilo de 15 minutos com um barulho que eu nunca tinha ouvido no prédio, alarmes. Não os nossos, que são discretos e engasgam. Era um alarme de prédio moderno, alto, contínuo, vindo de lugar nenhum, ecoando em todos os andares. Levantei de um salto, peguei a lanterna, e só quando eu estava na metade da escada percebi que ninguém na rua reagia. Abri a porta do 10º e o alarme morreu como se alguém tivesse desligado um rádio. O corredor estava parado, pesado, o ar tinha um gosto metálico. Ao fundo, a porta da copa estava aberta a um palmo. Do lado de dentro, uma luz fria, como de geladeira. Dei 2 passos e, foi a primeira vez, senti calor real, calor que me fez suar na nuca. Ouvi chaves, mas não de um molho batendo, era uma chave entrando e girando. E a voz, não gritando, mas firme, disse: agora, sim. Eu, que não acredito em nada além do que posso carregar, disse em voz baixa: vai. Não sei por quê. Talvez porque eu tenha entendido, naquela noite, que algumas portas precisam ser abertas por alguém que ficou e outras, por alguém que não foi. Fiquei parado olhando o vidro jateado, que agora mostrava sombras se mexendo por trás como num teatro de escola. A luz piscou. Um barulho de água. Um objeto caiu no chão, uma xícara? E não se quebrou. A porta fechou com a delicadeza de um livro que acaba. E o calor passou. No térreo, o crachá estava no chão, de frente. Peguei com as 2 mãos. Botei sobre o livro. Não virei. Escrevi: 3h14, alarme não nosso. Copa aberta e fechada. Deixei. A frase ficou torta. Eu deixei torto. Na manhã seguinte, o seu Edivaldo chegou com cara de quem trazia uma notícia que tinha medo de dar. Disse que a filha da moça do delivery, a que comera a minha mexerica, tinha trazido um bilhete para mim. Minha mãe pediu para te agradecer pela madrugada que você deixou ela respirar sem pressa. Ela diz que o café às vezes precisa ser assoprado 2 vezes. Eu segurei o bilhete como quem segura um pássaro que se encontrou na varanda. E, de algum modo que me escapa, entendi que o prédio tinha guardado o conteúdo de uma cozinha para a hora em que alguém precisasse repetir. As semanas seguintes foram uma calmaria de outras grandezas. O elevador 2 ainda tinha suas ideias, mas menos. A porta do fim do corredor do 10º resolveu ser humilde e ficava fechada até eu puxar. O meu ombro doeu menos, já às vezes doía quando eu ria, e eu passei a achar isso um bom sinal. O seu Nivaldo voltou a pedir fogo, trouxe-me um isqueiro novo e disse que achará olhando dentro da gaveta de talheres de casa, o que era estranho. A Teresa me deu um pão de queijo sem queijo, é enganação, mas enche, e a Fabiana me contou que sonhou comigo segurando uma xícara em pé no elevador, e que aquilo tinha dado uma paz doida, vai entender. Na primeira madrugada de setembro, pouco depois de eu ter colocado a mexerica aberta sobre o jornal, a casca parecia um mapa que eu não conhecia. O telefone interno tocou uma vez. Atendi. Do outro lado, nenhum ruído. Eu disse alô, disse meu nome, disse o nome do prédio, disse é da portaria. Do outro lado, uma respiração que podia ser minha. Esperei. E então uma voz, que não me pareceu vir de lugar nenhum que tivesse teto, disse: obrigado. Era uma voz de homem de idade indizível.
Eu abri a boca para perguntar algo, para dizer por nada, para ser bobo e perguntar por quem. Mas a linha já tinha virado pedra no rio. Na semana do feriado, um engenheiro veio ver, com os olhos de planilha, o que se podia fazer pelo 10º. Trazia um tablet e uma fita métrica eletrônica que fazia um barulhinho de videogame. Eu o acompanhei pelas salas. Ele mediu, anotou, coçou o queixo, disse que os quadros elétricos mereciam carinho e que o elevador 2, se fosse do gosto da administração, poderia ganhar um inversor novo, vai ficar mais macio. Eu concordei com tudo como quem assiste a alguém arrumar uma mala que não é sua. Ele abriu a porta da copa com uma chave universal, olhou dentro, e me disse: tem uma marca no piso, vê? Eu vi. Era uma marca oval, amarronzada, perto da pia. Parecia antiga e recente ao mesmo tempo. Ele disse: mofo. Eu disse: água. Não discutimos. Ele fechou, me agradeceu, deixou o prédio com a promessa de um orçamento que nunca chega no dia. Na noite seguinte, peguei o crachá e, pela primeira vez desde que o achará, travei com ele um diálogo sem voz. Botei sobre a mesa da portaria, de frente para mim. O rosto de bigode fino me olhou com uma neutralidade que eu invejei. Eu disse, baixinho: se tiver algo por fazer, me dá um jeito de entender sem me assustar. O relógio da parede marcou 2h17. A luz do saguão fez um ruído pequeno. O elevador 2 desceu ao térreo, abriu as portas e, no painel, pela primeira vez desde que eu anotava coisas, apareceu uma letra. Não um número. Uma letra, torta, quase desenhada, e fiquei olhando como se fosse a primeira letra do alfabeto. A porta fechou. Subiu. Eu não subi. Fiquei com a mexerica, com o bilhete da moça e com a sensação de que, às vezes, a tarefa é só ficar. Na madrugada de domingo para segunda, choveu com paciência. A rua ficou com a cara lavada. Às 4, a Teresa entrou com o carrinho, bateu a vassoura no chão 2 vezes, é o jeito dela de dizer bom dia, e me trouxe um pedaço de bolo de fubá que ela chama de bolo de estrada, porque não esfarela. Eu contei uma piada sem graça. A Fabiana riu alto e disse que o prédio devia estranhar barulho bom. Quando elas foram para o 9º, eu decidi, não sei porquê, subir ao 10º mais uma vez. Queria ver a copa, não para tentar nada, para estar. Subi pelo elevador 1, que estava se comportando como um monge. O 10º me recebeu com um ar de museu. Encostei no vidro da copa a ponta dos dedos, estava morno, como se ali dentro tivesse uma pessoa respirando por conta própria. E então, como se alguém tivesse ensaiado, ouvi chaves, uma vez só, como se alguém confirmasse e não cobrasse. Um som de cadeira puxada. Um sopro sobre uma xícara. E uma frase, mais clara do que qualquer outra: desci. Voltei para baixo com uma leveza idiota. Não contei para ninguém, nem para o livro. O livro, naquele dia, recebeu só o básico: 3h09, chuva continua. 4h03, Teresa e Fabiana presentes. 5h56, entreguei portaria ao zelador. Às 6, na rua, a cidade era um cachorro grande abanando o rabo depois do banho. O seu Amaro passou de boné novo, me deu 2 mexericas, disse que o irmão tinha descoberto uma semente brotando no vaso. Eu disse que sementes são traiçoeiras. Ele disse: por isso a gente mastiga com respeito. Eu ri. Cruzei a avenida olhando para cima, coisa que eu não fazia havia meses, e, num reflexo, procurei a copa na fachada. Não dá para ver da rua, nunca deu. Mas naquela manhã, por um segundo que pode ter sido invenção, juro que vi um vulto no 10º, de costas, encostado na pia, com o queixo inclinado sobre uma xícara, como quem assopra não o café, mas o próprio tempo, para que a boca não se queime outra vez. Desde então, o prédio não ficou menos estranho, ficou só mais nosso. Eu aprendi a diferenciar sons de madeira viva e sons de lembrança, aprendi que papel alumínio embrulha coisas que a gente não quer que esfriem nem queimem, aprendi que chaves chamam e que nomes aquietam. O elevador 2 ainda faz graça, mas agora, quando ele abre sozinho no térreo, eu digo: boa noite, Elias. Às vezes,
A linha do painel corre, corre, e para no zero. A porta se fecha com a elegância de quem sabe a hora de ir. E eu fico ali, com a caneca na mão, a mexerica no bolso, o prédio inteiro respirando por conta própria, e penso que talvez o trabalho de vigiar seja isso: assistir às coisas repetirem até que, por medo, por cansaço ou por amor, elas não precisem mais. E então, na página seguinte do livro, com letra miúda, eu escrevo: nada a relatar. E, pela primeira vez, a frase não mente. Eu sempre fui do tipo que prefere o silêncio das escolas vazias ao barulho do recreio. Quando aceitei o trabalho de auxiliar de vigilância no Colégio Estadual da Rua do Gasômetro, achei que seria como vigiar um aquário esvaziado: corredores longos, portas alinhadas, mapas do Brasil desbotados nas paredes, relógios redondos que insistem em andar um minuto atrasados, e aquele cheiro agridoce de giz molhado que não sai, nem que passe em cera 3 vezes. Meu turno começava às 9 da noite, quando o último professor fechava a sala dos professores com uma chave que gritava, e terminava às 5:30, hora em que a merendeira ligava o forno industrial e o pátio ganhava cheiro de pão aquecido. O porteiro do dia, seu Dimas, sempre me deixava uma garrafinha de café e um recado no papel pautado: as cortinas do 2 graus centígrados estão embolando na janela, ou o projetor do laboratório pisca, não mexer. Eu respondia com letra menor ainda, como quem se esconde entre linhas. A escola tinha 3 blocos e um pátio coberto onde, durante o dia, a bola batia no ferro do telhado como chuva concentrada. À noite, o telhado fazia um som próprio, um estalar que ia de uma ponta a outra, como se um bicho comprido passasse de guarda à escola. Eu fazia minhas rondas com uma lanterna e um chaveiro pesado, tocando os cadeados das salas com o dorso dos dedos, como se cada porta fosse um animal adormecido que não deve ser acordado do lado errado. No quadro de avisos da secretaria, ficava preso com taxinhas um calendário escolar que nunca correspondia à semana real, sempre parecia 2 semanas no futuro ou 2 no passado, e uma lista de ramais com nomes que eram quase apelidos: Dona Cida, Inspetora, Carlão, Educação Física, Marli, Biblioteca, Direção, não tocar depois das 20 horas. Na primeira semana, os sons eram os esperados: o tique discreto dos disjuntores do laboratório, a descarga de água da caixa sobre os banheiros, uma janela mal fechada batendo respirar. Depois vieram os sons que não combinavam: o arrastar de giz no quadro às 1 hora e pouco, como se alguém escrevesse devagar, um dedo passando nas capas dos livros da biblioteca, de um em um, o travamento do rolo de slides do projetor antigo, mesmo que ninguém mais usasse slides. Perguntei ao seu Dimas, no dia seguinte, se havia história de assombração ali. Ele riu, mas com a voz um pouco mais fina do que eu esperava. História tem em todo lugar que repete gente. Aqui teve coisa feia. Em 1996, um menino desmaiou no corredor por causa de crise de asma. Não morreu, mas ficou marcado: toda prova de química que dá errado, o povo jura que é ele soprando o Bunsen. Ele me mostrou, em cima do arquivo, um estojo com bombinha de broncodilatador vencida, guardada ali para não esquecer. Esquecer o quê? Ninguém dizia. Comecei a notar que o relógio do corredor do bloco B sempre parava às 21h47, sem que ninguém tocasse, voltava às 22 horas certinhas. Eu passava por ele às 21h46 e sentia o ponteiro hesitar, como quem cria coragem. Passei a cumprimentá-lo: sem graça, força, campeão. No laboratório, os vidros de reagentes tinham etiquetas com caligrafias de décadas diferentes, letras firmes dos anos 80, letras inclinadas dos 90, e, mais recentes, marcadores pretos já borrados. Certa noite, às 23h20, encontrei uma almofada do carimbo fora da gaveta. Toquei o tecido, estava úmido. Fechei. Continuei a ronda. Ao voltar, a almofada estava aberta de novo, como se alguém tivesse carimbado um boletim invisível, sem pressa. A biblioteca era a parte onde eu mais prolongava o passo, porque o cheiro ali era de livro e poeira com açúcar, e porque a mesa da bibliotecária, Dona Marli, tinha um sino pequeno que tocava com um tlim agudo quando o vento fingia passar. Em uma madrugada de chuva constante, ouvi claramente páginas sendo viradas no fundo. Não eram muitas, 3, 4, com intervalo de respiração.
Caminhei até as estantes de literatura brasileira, mirei os olhos pela fenda, e vi um livro aberto sobre a mesa de consulta, sozinho. Encostei os dedos na capa, Iracema, carimbo desbotado do Estado, páginas marcadas com ovinhos de traça. Virei uma página. O sino tocou, uma vez. Senti vergonha de ter interrompido alguém que lia. A quadra coberta, à noite, parecia uma igreja sem bancos. As través de futsal projetavam sombras altíssimas nas paredes, e qualquer ruído repetia a si mesmo 2, 3 segundos depois. Um dia, às 2 em ponto, ouvi o barulho inconfundível da bolinha de ping-pong quicando e tocando madeira, num ritmo tão perfeito que dava vontade de bater palma. Fui até a sala de jogos, onde guardam as mesas e os tacos de sinuca cobertos por uma lona verde. A luz de presença acendeu. Não havia ninguém. Mas a raquete de tênis de mesa estava apoiada com o cabo para fora, como se uma mão cansada tivesse acabado de descansar. Coloquei tudo no lugar, ajeitei a lona, e disse, em voz baixa, amanhã tem aula. Na quinta semana, apareceram as vozes. Não conversas, não palavras nítidas, mas vogais longas que atravessavam as paredes, especialmente no corredor do 2 graus centígrados, aquele das cortinas rebeldes. Em uma noite de vento, às 0h37, parei diante da porta e ouvi como se uma sala cheia murmurasse a resposta de uma pergunta que não entendi. Inclinando o ouvido, pude distinguir os intervalos: 3 murmúrios, pausa, 2, pausa mais longa, 1, pausa curta, 3 de novo. Anotei no meu caderno que parecia chamada. No dia seguinte, perguntei à professora mais antiga, Dona Celina, se ela lembrava de algo no 2 graus centígrados. Ela me olhou por cima dos óculos e disse: era onde a gente fazia a prova do estado. O silêncio ali ficava em pé. E voltou a corrigir redações. Numa madrugada gelada, passou pelo portão um rapaz de capuz baixo, bicicleta simples, mochila quadrada, entregador. Pediu para usar o bebedouro do pátio. Deixei. Ele encheu o squeeze, agradeceu, e ficou mais 1 minuto sob a marquise, ouvindo a chuva virar cisco. Estudei aqui, disse, apontando com o queixo para o primeiro A. A professora de artes me deixava ficar desenhando depois do sinal, porque eu tinha que esperar minha mãe sair do trabalho. Ela me ensinou a não apertar o lápis com raiva. Sorri. Ele sorriu de volta e foi. A bicicleta cortou a poça como se soubesse de cor. Quando ele sumiu, a lâmpada do pátio piscou 2 vezes, como quem concorda com um desenho. Houve uma noite em que a escola pediu que eu ficasse até mais tarde, porque o diretório acadêmico faria uma reunião extraordinária às 22 horas, coisa de Grêmio. Fiquei no pátio, ouvindo vozes adolescentes e risadas, e foi um alívio, porque as vozes reais expulsam os fantasmas educadamente. Às 23h12, todos saíram, uma avalanche de tênis barulhentos. Eu dei boa noite, fechei o cadeado do portão, e a escola respirou. Às 23h23, o telefone interno tocou uma vez. Atendi. Nada. Olhei para o relógio, o ponteiro dos segundos andava torto. Foi a primeira vez que senti medo de telefone. Fui até a secretaria, a luz estava acesa, as mesas alinhadas, a cafeteira fria. Em cima da mesa da diretora, uma pilha de ofícios amarrada com elástico. No topo, escrito à mão: solicitação de reforma do telhado do bloco B e infiltrações recorrentes. O elástico tinha um fio partido, como uma veia. As provas do 3º bimestre chegaram numa sexta-feira. À noite, abri a sala dos professores para conferir se as janelas estavam trancadas. Encontrei, sobre a mesa, uma prova de química com uma resposta escrita em letra arredondada: o gás sobe porque é leve como o medo de errar. Sorri, sozinho. Alguém rabiscou na margem um desenho de Becker com fumaça. Naquele exato instante, senti um sopro gelado no pescoço, vindo de baixo, como se alguém tivesse assoprado para apagar um pavio. Bati a mão no colarinho. Nada. No corredor, o relógio do bloco B travou no 47 e não voltou. Demorou 5 minutos. Quando andou, eu já tinha esquecido o que esperava.
O corredor das fotos antigas, perto da sala da coordenação, sempre me prendeu. Havia lá uma sequência de turmas formadas, do preto e branco ao colorido saturado, com as modas mudando, franjas permanentes, gravatinhas borboleta na educação física, camisetas de banda. Num dos quadros, do ano de 1996, senti falta de uma pessoa. Tinha um espaço vazio no canto direito, como se alguém tivesse faltado à foto ou como se tivessem recortado um rosto. A moldura estava íntegra. Me aproximei até encostar o nariz no vidro. De muito perto, dava para ver um borrão leve, uma sombra sem contorno. Pensei em quem não quis ou não pôde estar. E, pela primeira vez, senti que a escola tinha um tipo de tristeza que não era drama, era agenda. Na semana do simulado, o laboratório começou a ficar mais falante. Tampas de reagente mexiam um dedo para o lado, a balança eletrônica acendia os números por 3 segundos e apagava, um bongo de vidro, daqueles de aquecimento, colou 1 centímetro sozinho em cima da cerâmica áspera. Eu abri as janelas para deixar o frio entrar, como quem areja uma história. Foi quando vi, pelo vidro, um vulto no pátio, na chuvarada, um menino magro, braços finos, correndo em zigue-zague, inalador na mão, como quem brinca de fugir da própria respiração. Desapareceu atrás da quadra coberta. Corri até o portão. O guarda-chuva virou bacia. Não havia ninguém. No chão, perto do escorredor de águas, encontrei um canudinho de inalador, desses pequenos de plástico transparente, esmagado como um número 1 cansado. Levei para a secretaria, lavei, deixei sobre um papel toalha e escrevi num post-it, achado no pátio. Certa noite, às 2h07, decidi sentar-me na primeira cadeira do 2 graus centígrados, aquela perto da porta. Queria entender o murmúrio. Fiquei em silêncio, a lanterna desligada, só o corredor desenhado pela fresta. O som começou como um zumbido, depois virou múltiplas vozes, todas juntas, respondendo algo como presente em ondas. Eu, que nunca levantei a mão na escola com convicção, sussurrei presente também, e a minha voz, envergonhada, entrou no coro e coube. O som diminuiu, voltou, diminuiu de novo, e então uma única voz de menina, disse professora, posso ir ao banheiro, e o ferro da cadeira da última fileira arranhou o chão. Levantei, acendi a lanterna, e não havia ninguém. Mas a sensação de aula dada ficou no ar, e eu saí da sala com vontade de estudar. A semana de conselho de classe trouxe gente até tarde. Às 21h50, eu ofereci café a uma professora de matemática que tinha olheiras de plantonista. Ela agradeceu e disse que estava preocupada com um aluno que entrava na escola mais devagar do que saia, bonita definição de alguém que sofre. À meia-noite, todos foram embora. Fiquei recolhendo pedaços de papel, tampinhas de caneta, uma régua esquecida. Quando passei pela sala da direção, ouvi o barulho seco de carimbo e, ao entrar, vi a almofada aberta e o carimbo deferido ao lado, com uma borda de tinta fresca no tampo. Lavei a borracha no tanque da copa, sequei, guardei. No caderno, escrevi: deferido para quem? Na madrugada seguinte, levei um rádio de pilha para fazer companhia. Deixei muito baixo, num programa de músicas antigas. A locutora tocou Gita, e a escola pareceu inspirar, como se lembrasse de um festivalzinho de talentos de 1982. A música acabou, e um chiado tomou o lugar da voz. Girei o dial. A agulha passou por estações sem nome. Por um segundo, a estática formou sílabas: não, corre, assopra. Ri do meu cansaço. Desliguei o rádio. E o sino da biblioteca tocou. No fim do mês, deixei no 2 graus centígrados, sobre a mesa da frente, um caderno brochura com capa azul e uma caneta Bic sem tampa. Escrevi na primeira página: se precisar, escreve. Pensei na bobagem, mas deixei. 2 noites depois, havia um risco leve, quase imperceptível, desenhando uma casa com telhado exagerado e uma árvore de 3 bolinhas. A letra na esquina dizia: hoje choveu. Eu me comovi com uma frase infantil escrita sem ninguém. Na semana seguinte, outra frase: a professora não briga quando a gente respira forte.
e um desenho de bombinha de asma com duas asinhas. A escola, desde então, passou a me tratar como quem é da casa. As lâmpadas paravam de piscar quando eu passava no corredor, o relógio do bloco B se parava, andava assim que eu dizia, força, campeão, a almofada de carimbo só ficava aberta se eu esquecesse de desejar boa noite à diretora inexistente. Em uma madrugada sem chuva, eu estava na quadra coberta, sentado no degrau mais alto das arquibancadas, quando senti, por trás, um ar mexer como se alguém tivesse passado correndo com a bola no pé. Não olhei. Disse apenas, chuta, e o barulho de bola batendo na parede veio 2 segundos depois, obediente. Sorri para o ferro. E quando, ao amanhecer, a merendeira ligou o forno e o cheiro de pão subiu como notícia boa, eu entendi que certos lugares não querem assombrar ninguém, só querem terminar a lição. Meu pai sempre disse que cemitério de cidade pequena não é lugar de medo, é lugar de estatística. Cada cruz é uma conta que a gente faz sem fazer, cada vaso de crisântemo é um lembrete de que a água evapora, e os gatos dormem no mármore quente porque o sol não tem opinião sobre a morte. Quando aceitei o trabalho de fazer a ronda noturna no cemitério municipal São Geraldo, atrás da igreja, imaginei que o silêncio seria só silêncio e que as histórias ficariam na boca de quem traz vela. Os portões de ferro se fecham às 6:30 no inverno, às 7 no verão, e eu entrava às 8, com um casaco forrado e uma lanterna que parecia exagerada sob o primeiro poste. Havia 3 ruas principais, uma lateral de túmulos de chão, simples, e 2 quadras de gavetas de concreto, alinhadas como estantes. Na entrada, uma sala com janela para a rua, onde de dia vendem velas e água benta, à noite, fica um banco, um calendário de parede com foto de cachoeira e uma foto do antigo zelador, seu Horácio, sorriso tímido, camisa aberta no segundo botão, a data de falecimento escrita com caneta, 2009. No meu primeiro mês, a rotina foi de limpeza, recolher folhas, reforçar o cadeado dos fundos, anotar no livro as velas que apagavam antes de queimar metade, superstições descrevem hábitos melhor do que planilhas. As famílias de gatos aprenderam minha passada, um malhado me seguia pela rua principal até o jazigo da família Alvarenga, onde sempre caía um restinho de biscoito que eu levava, vício de ex-vigia de prédio. Os cravos, de noite, parecem outros, não têm cor, têm cheiro. As últimas palavras gravadas nas lápides variavam entre saudade eterna e cumpriu sua missão, e me incomodava um pouco a repetição, como se a cidade inteira fosse parente sem imaginação. Tenho medo da primeira vez que uma coisa acontece e ninguém vê. Ela se torna padrão sem testemunha. Aconteceu perto do dia de finados, às 23h14, ouvi passos de 2 pessoas correndo, indo baixo, pelo corredor da quadra 2. Corri até lá, porque adolescente gosta de pular muro. As risadas pararam no meio. Não tinha ninguém. Mas havia 2 copos de vidro no parapeito de um túmulo, com marcas de batom. No chão, uma fita de cetim azul, caída de um arranjo. Peguei, guardei no bolso. Na noite seguinte, no mesmo horário, não houve risos, mas uma caixa de fósforos vazia apareceu em cima da lápide do seu Arlindo, falecido em 1983, mestre alfaiate, letras douradas. Levei a caixa para a sala da entrada. O calendário caiu da parede às 23h15, e eu comecei a brincar com a coincidência como quem amarra um barbante. Seu Antônio, o coveiro diurno, homem de poucas falas e mãos como paz, me ensinou 2 coisas: nunca varrer em direção ao portão, varre para dentro, para não chamar coisa para fora, e nunca apagar vela com sopro, deixa acabar, senão larga o fio aceso no ar. Ele me contou que, quando o cemitério foi ampliado, acharam um poço antigo sob a quadra das gavetas novas. Taparam com concreto, claro, mas o poço guarda o gosto da água ruim, segundo ele. Às vezes sobe na madrugada, disse, e não foi poético. Uma noite, às 2h03, um cheiro de ferrugem invadiu a rua 3, um bafo morno que rimava com a palavra sangue, e eu, que não acredito nessas rimas, resolvi acreditar naquela. A capela, no meio, tem um banco de madeira de cada lado e um altar simples. Às vezes eu sentava ali, não por devoção, mas por hábito de banco. De madrugada, o vitral azul não é azul, é sombra. Em uma noite de vento parado,
ouvi um sussurro contínuo, como se alguém rezasse sem parar, uma reza sem palavras. Fui até a capela. A luz do refletor de fora atravessava a porta de vidro e desenhava no chão um retângulo de pó brilhante. A reza continuou mais um pouco e cessou, não como quem é interrompido, mas como quem terminou. No banco, encontrei um terço quebrado, o Cristo torto, uma dezena arrebentada, como o joelho ralado. Deixei ali, arrumado do jeito que minha avó arrumaria um brinquedo. Há anjos com asas feias e anjos com asas tão bonitas que dá raiva. No São Geraldo, há um anjo no jazigo da família Mendonça que é feio, olhos pequenos, boca rígida, asas curtas demais. Gostei dele. No primeiro sábado de cada mês, durante o dia, uma senhora vem, lava as mãos do anjo com água, limpa o musgo, fala sozinha, não rezando, conversando. À noite, em uma madrugada de calor, eu passando por ali, a lanterna bateu na face do anjo e a sombra que a asa projetou no mármore me pareceu de outro. Durou um segundo. Pisei e o chão estalou sob o meu pé, como se uma bolha de ar sob o túmulo tivesse pedido o direito de respirar. Saí de ponta de pé, rindo do meu medo. Quando a lua nasce por trás das gavetas, os nomes parecem assistir. Getúlio, Romilda, Aparecida, Donato. Eu leio em voz baixa alguns, para fazer companhia, e me policio para não ler de trás para frente, mania que herdei do meu pai, que dizia que nome tem lado. Numa noite, às 1h41, li João Batista, de 1979 a 1997, teu riso continua. Um gato pulou na tampa e miou com uma vogal exata. A luz do poste piscou 2 vezes, gesto que eu passei a receber como aceno. E então, vindo da Rua 1, ouvi um som que não pertencia, motor de caminhonete antiga, marcha arranhando, freio de mão puxado. Fui até o portão. Nada. Mas do lado de dentro havia marcas de pneu fino no pó. Segui até o jazigo dos Rodrigues, onde há uma foto antiga de um rapaz encostado numa caminhonete D20. A fotografia tinha uma rachadura que não tinha no dia anterior, atravessando o farol. Passei o dedo no vidro e senti nada além do vidro. Voltei devagar. Às 1h47, uma porta de gaveta bateu um tleque seco, não abriu, não fechou, só avisou que existia. 2 irmãos aparecem toda terça, final da tarde, com violão. Um toca, o outro canta. À noite, nas terças, o vento traz um eco da música como se o cemitério lembrasse da terça. Em uma delas, eu ouvi, juro que ouvi, a segunda voz entrar onde, de tarde, ela não entrou, um contracanto tímido, afinado, muito baixo, nas estrofes que falavam de voltar para casa. Na quinta, encontrei no chão uma palheta azul, e, no verso, escrito com caneta, deixar no São Geraldo. Há jarros que nunca têm flores, porque a família mudou, morreu, esqueceu, cansou, ou porque a cidade trocou de endereço. No fim da Rua 2, há um túmulo baixo, de cimento, sem nome, sem data, só um número pintado de letras de estêncil, 142. À noite, sempre tinha uma vela novinha ali, acesa, como se alguém invisível obedecesse uma escala. Uma madrugada de vento, a vela virou e queimou um pedaço do jornal velho que alguém pôs abaixo, e a chama lambeu um fio de nylon que deixou um sulco derretido na beira. A chama não espalhou. Eu soprei? Não. Lembrei do conselho do coveiro. Pus um copo de vidro por cima, abafando, e a chama morreu sem fumaça, uma dama. Olhando de cima do ossário, dá para ver o muro do fundo, onde a cidade encosta. Em uma noite de ventania, ouvi um assobio que vinha de fora, daqueles que pai solta para chamar criança no fim da rua. Respondi sem querer, um assobio bobo de 2 tons. O vento parou um segundo, como se escutasse. Dias depois, um senhor de boina me esperou na porta de dia para contar que, quando era criança, pulava o muro para ir pegar manga num quintal vizinho, e que seu pai assobiava do lado de fora para chamar. A senhora Dona Antônia me dava bronca e, no fim, me dava manga também. Sorri. À noite, assobiei de volta para o vento, e o vento varreu poeira com educação. Chegou novembro, e com ele um calor que subia do chão. O livro de ocorrências enchia com coisas pequenas,
0h59, gato malhado dorme no terceiro da quadra 1, 1h12, água parada no ralo da rua 3, 2 horas, sininho da capela tocou 2 vezes. Uma madrugada, porém, veio diferente. Às 2h21, todos os postes piscaram ao mesmo tempo, como se alguém desligasse e ligasse uma chave geral invisível. O silêncio que se seguiu tinha a forma de um corredor. Caminhei até o poço invisível sob a quadra de gavetas, o que o coveiro dizia guardar água ruim. O ar estava morno e cheirava a ferro. Ouvi, lá do fundo da rua, um som de pano arrastando no mármore, como se alguém estivesse limpando devagar. A lanterna pegou, de relance, um brilho de metal, um balde de alumínio antigo, encostado à base de um jazigo, com meia água dentro. A água não tremia, apesar do vento fraco. Parecia espelho em trabalho. No chão, uma esponja cinza, gasta. Peguei o balde, levei para a capela, enchi de água da torneira, voltei, pus no mesmo lugar. O cheiro de ferro diminuiu, como quem agradece de nariz. Uma vez, senti medo de verdade. Foi numa madrugada de céu muito claro, antes da chuva. Faltava pouco para as 3 quando ouvi, atrás de mim, passos apressados, secamente humanos, com pressa de quem chegou atrasado ao velório. Virei a lanterna. Ninguém. Os passos continuaram, passando pela lateral, como se me contornassem e entrassem na quadra das gavetas. Corri para ver, e não vi. Mas uma porta de gaveta estava aberta 2 dedos. O nome no mármore dizia Clarice, de 1949 a 2011. Fechei com respeito, sentindo a resistência e o clique. Ao tirar a mão, alguma coisa arranhou de dentro, uma unha curta em madeira. Fiquei parado um tempo que não é tempo do relógio. Depois, encostei a testa no mármore frio, como quem encosta na porta de casa antes de entrar. Já fechou, eu disse, e o arranhado parou. O poste piscou. O vento suspirou. Eu voltei para a sala de entrada, sentei no banco da janela, e pensei que o medo é uma pedra que a gente guarda no bolso para lembrar que tem perna. No último plantão antes do Natal, famílias vieram durante o dia, encheram de flores, brilhos, laços. À noite, tudo ficou exageradamente bonito. Cruzei o cemitério com a lanterna desligada, porque as velas eram suficientes. Em cima do jazigo da família Mendonça, o do anjo feio, alguém colocou uma estrela de papelão com purpurina. Ventou e a estrela caiu. Peguei, coloquei de volta, e a purpurina ficou na minha mão como o relevo de uma constelação barata. Ao passar pelo túmulo 142, vi que a vela estava apagada e que, em vez dela, havia uma garrafa pequena de cachaça com uma fita azul no gargalo. Deitei a fita no mármore com uma mão só, como quem penteia cabelo de criança, e deixei. De madrugada, antes do primeiro galo da cidade de fora cantar, senti uma pancada seca no portão dos fundos, como se alguém do lado de fora tivesse dado 2 nós com os dedos no ferro. Fui até lá, a chave chacoalhando no bolso, e perguntei, sem abrir, quem é? A resposta foi um assobio de 2 tons, o mesmo de antes, seguido de silêncio. Encostei o rosto na fresta, senti o vento quente, e disse, volta amanhã. O silêncio não respondeu, ou respondeu ficando. Caminhei pela rua sentindo meus passos soarem como de 2 pessoas, e pensei que talvez esse seja o acordo. Os vivos dizem da manhã para que a noite não precise durar para sempre. No livro, nas últimas páginas, minha letra ficou mais redonda, como quem aprende a caber. Escrevi no fim de um plantão. Às vezes, a ronda é só passar de vela em vela, cortar os pavios queimados, encher os baldes pela metade e ouvir os nomes. O resto é o vento que sabe. Fechei o cadeado, pendurei as chaves no prego, olhei para a foto do seu Horácio, e tive a certeza boba de que ele preferia as madrugadas em que nada acontecia. Saí para a rua, o sol nascendo atrás da torre da igreja, e fui até a padaria que abre cedo. A moça do balcão, que já me conhece, perguntou se, lá dentro, foi calmo. Respondi que sim, que, lá dentro, sempre tem alguém varrendo para dentro, do jeito certo. Ela não entendeu, mas sorriu com os dentes do sono. E eu voltei para casa com o cheiro de crisântemo nos dedos, um gato me seguindo por meia quadra,
e a sensação de que, quando a cidade acorda, o cemitério descansa por nós um pouco, até a noite pedir companhia de novo. Se você chegou até aqui, é porque teve coragem de acompanhar cada detalhe desses testemunhos. Mas saiba, as noites ainda guardam muitos segredos que não foram revelados. Aqui no Arrepiei, todos os dias você vai encontrar novas histórias que vão gelar sua espinha e acompanhar seus sonhos. Então não se esqueça, se inscreva agora no canal, ative o sininho para não perder nenhum episódio e deixe seu like para que a nossa comunidade continue crescendo. E quero saber de você, já viveu algo que não consegue explicar? Conte nos comentários, porque sua história pode ser a próxima a ser narrada aqui. Até amanhã, se a noite deixar.